Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre dinheiro e a importância da gente guardar dinheiro, mas não essas quantidades de dinheiro aí exorbitante que você vê por aí das pessoas falando que a gente tem que guardar a mágica que acontece depois dos 100 mil, dos 200 mil reais. Cara, é difícil juntar dinheiro, vamos trazer esse tema um pouquinho mais para a realidade do brasileiro médio aqui, que é o brasileiro que ganha aí em torno de um salário mínimo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e que não consegue, né, ter uma renda muito alta, e quanto é difícil para a gente guardar esses 5 mil reais. E o que muda, né, na sua cabeça, assim como mudou na minha, quando eu juntei meus primeiros 5 mil reais. Simplesmente uma das coisas que acontece quando a gente junta 5 mil reais pela primeira vez é que a gente para de se preocupar com a conta do final do mês ali. Isso passa a te dar uma sensação de confiança ao mesmo tempo que isso é bom, isso pode ser ruim, né? Então tudo que acontece na sua vida pode ser bom, pode ser ruim. Do mesmo jeito, é os seus primeiros 5 mil reais. Talvez você tenha a sensação que está rico e que já pode sair gastando, comprando tudo que você quer, sem olhar o preço, mas duvido muito que isso vá acontecer, porque você deve ter suado bastante para juntar os seus primeiros 5 mil reais. E o que mais acontece quando a gente chega nesse momento é o fato de da gente já ter criado o hábito de juntar dinheiro, então fica muito mais fácil você continuar juntando dinheiro. Então você não vai querer baixar ali a sua conta bancária, né, os seus investimentos, para menos de 5 mil reais. Né? Então você já criou aquele hábito ali. É as primeiras vezes que você passa a ver algum tipo de rendimento no fim do mês, dependendo aí de onde você investiu. Né? Vamos colocar aqui uma renda fixa ali, né? Todos esses investimentinhos básicos que a gente tem acesso, caixinhas de banco, enfim. Você começa a criar um hábito, né? Você já criou o hábito de guardar dinheiro, então você fica muito mais motivado. Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. Depois dos meus 5 mil reais ali que eu consegui guardar, simplesmente eu passei a fazer as coisas no meu dia a dia um pouco menos de preocupação. Né? Eu já sabia ali que caso desse uma dor de barriga, caso acontecesse alguma emergência, tivesse que comprar alguma coisa ali de emergência mesmo, né? Vamos supor que quebrou uma peça do seu computador, né? Vamos trazer para a sua realidade. Ou a sua mãe precisou de algum dinheiro ali, ou o carro que você tem, você sabe que você vai ter um dinheirinho ali, 2, 3 mil reais, e de verdade, né? Não é nenhum reparo que a gente tem que fazer na nossa casa de forma corriqueira, assim, né? Que vai custar muito mais 5 mil reais. Então você ter esses 5 mil reais na sua conta te dá uma tranquilidade, te dá uma paz para você começar a se planejar melhor. Eu acredito que é muito como se fosse uma cama elástica. É como se você tivesse criado uma cama elástica. No início ela é fininha, né? Guardar dinheiro é muito sobre isso. Como você criar uma cama elástica que te dá liberdade para você cair, não se machucar, né? Levantar e te impulsionar de novo ali com base naquele dinheiro que você conseguiu juntar. Então, esses primeiros 5 mil reais é isso. A primeira mudança que vai acontecer contigo é a sua mentalidade que você não vai querer gastar esse dinheiro fácil. Você vai saber que foi suado, foi um dinheiro difícil de você conseguir guardar ele, e você vai continuar olhando os preços das coisas para poder comprar. É como se você tivesse uma nota de 100 reais, que talvez a gente perde um pouco da noção, né, hoje em dia, porque tudo está no banco, tudo é apenas um número na tela do celular. Mas juntar 5 mil reais, você pode traçar um paralelo aí como se você tivesse uma nota de 50 reais antigamente, né? Em que você não queria trocar aquela nota de 50 porque você ia começar a gastar. Então, isso acontecia bastante, por isso que as pessoas, né, andavam com notas grandes às vezes para evitar gastar o dinheiro. Usa isso, né? A magia disso é um pouco disso. Você passa a ter mais respeito pelo seu dinheiro, além de você ali passar
a gastar ele, né, e se planejar, não para gastar. Dificilmente a pessoa que junta 5 mil reais, você vai ver ela se planejando para gastar o dinheiro. Na maioria dos casos, essa pessoa ela vai estar se planejando para juntar mais dinheiro, porque é o primeiro momento ali em que ela conseguiu ter uma virada de chave para poder juntar o dinheirinho ali no dia a dia dela e conseguir fazer um primeiro investimento e ver os retornos, né? E nesse momento, quando você junta 5 mil reais, você já começa a se descolar de uma pequena parte da população. Porque sim, hoje em dia 90% dos brasileiros não guardam dinheiro. Não é todo mundo que consegue guardar dinheiro. E ainda eu diria que mais de 90% dos brasileiros não tem 5 mil reais na conta hoje para poder arcar com alguma emergência. Quer dizer que essas pessoas não têm 5 mil reais? Talvez elas tenham cartão de crédito, elas consigam usar de alguma forma aí alguns recursos para poder pagar alguma emergência, mas você vai ver gente fazendo empréstimo de 5 mil reais para poder pagar alguma emergência que aconteceu aí na vida dela. Então, tenha em mente que se você guardou 5 mil reais, você já está à frente de muita gente. Faz essa pergunta aí pro ChatGPT, para as IAs aí, quantos por cento do brasileiro tem 5 mil reais guardado, né? Eu acho que ele vai te dar um número e pede para ele te colocar em que faixa percentual que você estaria hoje, né? Com os 5 mil reais guardado. Chuta dizer que você está à frente de talvez 80% dos brasileiros aí, tá bom? Então, essa é uma das coisas que vai acontecer primeiramente ali quando você juntar os seus 5 mil reais. Você vai ter uma mudança de mentalidade que simplesmente vai te facilitar muito mesmo para você continuar guardando dinheiro. E depois disso, o processo para os 100 mil, né, primeiramente os 10 mil ali, depois o processo para os 30, 50, 60 mil acaba sendo muito mais forte, mais fácil, né? É como foguete. Juntar dinheiro também você pode associar bastante ali a analogia do foguete. Eu gosto bastante dessa analogia, que é onde fala que o foguete ele gasta 60% da energia dele, né, do combustível dele, para poder sair da órbita. E depois para ir até a Lua, ele vai apenas com os outros 40% do combustível. Então é muito mais difícil você sair da inércia e começar a navegar com mais tranquilidade ali, né, no espaço, como um foguete. Então tem horas que a gente tem que dar gás, tem que gastar 80, 70, 60% ali do nosso combustível para poder sair da inércia. E os primeiros 5 mil reais eu sinto que é bastante isso. Você tem um esforço tremendo ali para poder chegar em 5 mil reais, porém depois daquilo ali você passa a navegar tranquilamente, né? Com um pouco mais de tranquilidade. Você tem um percurso mais suave pela frente. Essa analogia do foguete é muito boa. Eu gosto de trazer bastante analogias aqui para os temas do canal e falando com vocês. Assim como essa da cama elástica, essa analogia também do foguete, tá? Então é isso. E o que eu aprendi guardando 5 mil reais foi isso, cara. Foi ali que depois de guardar 5 mil reais, simplesmente eu virei a chave e ficava olhando no início, ficava olhando quase que diariamente para ver quanto que tinha rendido. E rendia ali na época que eu juntei os primeiros 5 mil reais, rendia ali coisa de 50 reais, 40 e pouquinhos reais. E cada vez que eu via esse dinheiro ali no aplicativo do banco, era uma satisfação em que a única coisa que eu conseguia pensar é, cara, eu vou fazer para guardar 5 mil reais. E você vai ver também, se você começar a reparar, é o tempo, né? Então se você levar aí, vamos supor, 7, 10 meses, um para juntar 5 mil reais. Um brasileiro médio, tá gente? Vamos colocar uma realidade nossa aqui de um brasileiro médio que trabalha
ali, ganha um salário mínimo, ajuda em casa, paga as contas, paga a faculdade, muitas vezes não sobra nada. Fala, cara, e aí, o que fazer para me divertir? Nada, não sobra no fim das contas, né? Mas se você nessa situação você conseguir juntar 5 mil reais, você vai começar a ver os resultados disso. E o que aconteceu comigo também pode acontecer com você, que é um pouquinho que eu coloco aqui como a febre do ouro, né? Então você simplesmente passa a ficar obcecado por guardar dinheiro e você não quer gastar, cara. Você simplesmente não quer gastar aquele dinheiro. Eu mesmo sou chamado de mão de vaca pelos meus amigos ali por não querer gastar dinheiro. Cara, mas porque você sabe quão difícil é guardar dinheiro. Você sabe que foi difícil ali você guardar 200, 300 reais. Porra, você não vai ir ali em qualquer lugar gastar 200, 300 reais. Cara, esse tênis tá 300 reais. Fala, mano, eu levei 2 meses para juntar 300 reais. Como que eu vou gastar em 2 minutos 300 reais? Não tem como. Então, a gente, claro que a gente trabalha, né, para chegar num nível onde a gente vai conseguir gastar com mais tranquilidade, sem tanta bitolagem, né? Essa é a verdade. Mas a verdade é que no começo é difícil pra gente, cara, e a gente vai ter que ficar se esforçando mesmo, cara, esforçando. Então eu considero ali, né, esses primeiros 5 mil reais aí como a virada de chave para todo mundo que investe e está começando a guardar dinheiro agora. Então, antes de você querer atingir os seus 10, 40, 60, 80, ou seu tão sonhado 100 mil reais, vamos dividir as coisas em partes. Vamos focar primeiro aqui nos 100 mil, né? Vamos focar nos 100 mil? Sim. Mas primeiramente a gente vai focar aqui nos 5 mil. Depois dos 5 mil, você vai ver que vai ser mais fácil chegar nos 6. Não vai ser tão difícil assim mais você guardar ali 1.000 reais a mais, né? Não por mês, mas sair do 5 para o 6 vai ser mais fácil do que você sair do 0 para o 1.000. Consequentemente, do 5 para o 10 vai ser mais fácil também você sair dos 5 mil para os 10 mil, e a trilha toda fica mais fácil quando a gente foca em pequenas coisas para se fazer, né? Então é isso, esse aqui é o vídeo de hoje. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Fica aqui a indicação de mais 2 vídeos para vocês poderem assistir aqui, tá aparecendo na tela. Curte esse vídeo aqui também, segue o canal que vai ajudar bastante. Muito obrigado, até a próxima, valeu e tchau!